A comédia Uma Astronauta Quase Perfeita, que está disponível no catálogo do Prime Video, vai funcionar ou não para você na medida em que você compra ou não a sua premissa e principalmente o desenvolvimento dela. É claro que numa comédia a gente normalmente dá uma colher de chá maior, a gente tá mais disposto a acreditar nas coisas que estão acontecendo na tela, mesmo que elas não façam muito sentido, mesmo que quando você pare para pensar por 2 segundos, você entenda rapidamente que aquilo jamais poderia acontecer daquela maneira. Mas eu acredito que o mínimo de senso crítico a gente precisa ter mesmo quando é uma comédia, um filme mais bobinho como esse. E eu confesso que teve momentos em que eu não comprei a premissa e o desenvolvimento da história, apesar da Emma Roberts, que vive a protagonista do filme, ser uma gracinha e de o filme ter despertado sim o riso. Em alguns momentos eu dei algumas risadas. A Emma Roberts vive a Tiffany, que é uma menina alegre, já tá liberando os 30 anos, e ela sente que perdeu os últimos 10 anos da vida dela porque ela teve alguns traumas e teve também alguns problemas familiares muito sérios para resolver, e ela acabou deixando de lado o grande sonho de infância dela, que ela nutria junto com a mãe, que era de trabalhar para a NASA um dia quando crescesse. Ela é uma menina que tem essa curiosidade científica que acabou ficando dentro de uma caixinha. Ela se tornou lá uma bartender na Flórida, e aí um dia, com a ajuda da melhor amiga dela, ela consegue entrar num programa de treinamento para novos astronautas. Quando eu digo que você precisa ter boa vontade para acreditar na história, eu não tô falando que você precisa acreditar em tudo da física do filme. Por exemplo, tem um momento lá em que tem alguns personagens que estão numa estação espacial e tem uma moça que dá um grito quando ela tem uma surpresa, é um grito de raiva por ver uma personagem que ela não estava esperando, e o filme faz uma gag cômica que eu acredito que funciona muito bem. Ele começa a abrir o plano, né? Cada plano rapidamente que se sucede é um pouco mais aberto e o grito da moça vai ecoando por todo o espaço sideral. A gente sabe que não tem eco lá em cima, mas eu não acho que esse seja esse tipo de filme. Eu não acho que a gente precisa ter um rigor físico, científico para analisar o que acontece. Nesse momento que eu usei aqui de exemplo, essa gag funciona como comédia. Esse filme é uma comédia e eu acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. O que eu acredito que a gente não acredita muito não é nem a parte física, mas é tudo que acontece no treinamento da menina na NASA. Eu não acho que ela conseguiria tudo que ela conseguiu com essa facilidade, porque a impressão que dá em alguns momentos é que todas as pessoas que passam pelo caminho dela, que analisam o currículo dela, que entrevistam ela, são burras, não conseguem perceber o óbvio, né? Que ela tá fraudando tudo aquilo, que ela não tá preparada para aquele treinamento. E eu realmente acho que o filme poderia polir um pouco mais essas arestas para deixar tudo um pouco mais redondinho. Além disso, a mensagem do filme é uma mensagem esquisita, por mais que tenha aquele lado da mensagem individualista, do sonho do indivíduo americano, né? Então ela é uma menina que almeja grandes coisas, abandona isso ao longo da vida, e é legal a gente ver ela realizando alguns sonhos depois. Eu realmente acredito sim que tem pessoas que são muito inteligentes e talentosas, mas que não conseguiram ter a oportunidade e o acesso à educação formal suficiente para atingirem os objetivos que elas tinham. Mas por outro lado, o filme meio que passa o pano no fato de ela ter fraudado tanto, né, aquele currículo, mesmo que não tenha sido ela, né? Tem um momento em que ela toma conhecimento disso e ela prossegue com o treinamento. E claro, ela colocou muita gente em risco pelo caminho. Eu acho que o filme vira um pouco, né, pro outro lado e não olha muito e joga um pouco isso pra debaixo do tapete. Eu gostaria que, mesmo sendo uma comédia, o filme discutisse um pouco mais essa questão. O que funciona, na minha opinião, é não só o uso da persona cinematográfica da Emma Roberts, que vive aqui uma moça que é muito mais descolada, muito mais alegre, muito mais espontânea, eu acho que essa é a palavra, do que todas aquelas pessoas que viveram na academia a vida inteira e que são todas certinhas e que têm uma dificuldade extrema de se divertirem e de aproveitarem o que estão fazendo. E quando ela entra lá naquele treinamento, acaba rolando aquele contraste entre a personalidade dela, ela acaba ajudando muita gente lá dentro e as pessoas ajudando ela também. Também acho que a Emma Roberts e a equipe de figurinos do filme acabam exagerando um pouco, né, nisso também, porque ela não precisava necessariamente, mesmo sendo uma moça que é uma bartender, que é muito mais alegre, festeira e tal, ir pro treinamento de barriga de fora, por exemplo. Eu acho que essa menina, né, se ela existisse na vida real, ela teria um pouco mais de noção de tentar, pelo menos, se vestir um pouco melhor. Então eu gostaria mais se o filme mostrasse ela tentando se vestir melhor para aquela ocasião e mesmo assim falhando miseravelmente. Então o filme vai por um lado do exagero, né, de um contraste mais extremo, e eu acho que fica um pouco exagerado, mas a Emma Roberts tem carisma. Eu acho que esse contraste de personalidades entre os personagens
personagens funciona na maior parte do tempo, além de eu confessar que eu caí um pouco nesse papinho do sonho dela e gostei de vê-la realizá-lo, apesar de no final do filme acontecerem coisas que são assim absurdas, né? Eu acho que o pior momento do filme é o terceiro ato, em que tudo desanda completamente, porque aquilo exige realmente uma suspensão da descrença absurda, vocês vão entender quando vocês assistirem ao filme, mas a experiência não foi totalmente jogada no lixo, eu achei bobinho, mas divertido. Se é um filme pra não pensar muito, pra relaxar e assistir, eu acho que vale a pena. Eu quero saber de vocês, se vocês assistirem ao filme, se vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!